O mês de setembro é marcado pela campanha nacional de prevenção contra o suicídio. O Setembro Amarelo, como é conhecido, faz um alerta sobre a saúde mental. No Brasil, todos os dias, cerca de 32 pessoas dão fim à própria vida. O número corresponde a uma morte a cada 45 minutos. São registrados cerca de 12 mil suicídios por ano em todo o país e mais de 1 milhão no mundo. Esta triste realidade acomete cada vez mais os jovens. Para tratar sobre o assunto aqui no Jornal da Câmara, eu recebo agora o doutor Elson Azevedo, que é psiquiatra e diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Obrigado pela atenção conosco, doutor. Muito obrigado pelo convite para falar desse tema tão importante. Agora, para a gente começar esse bate-papo, quais são os sinais de que uma pessoa não está bem? Acho que começa por aí, né? Sim, eu acho que o reconhecimento dos sinais de alerta, né, de que aquela pessoa necessita de um acompanhamento profissional, eles são muito importantes. E, no geral, uma das questões fundamentais é uma mudança drástica de comportamento. Então, alguém que tinha um excelente desempenho, um colega de trabalho que era exemplar, e de uma hora para outra aquilo muda, a pessoa começa a ficar isolada, distante, com muitas faltas, um desempenho muito aquém. Então, isso é algo que é muito possível de se notar. E nas crianças também, crianças e adolescentes, né? Uma queda abrupta no desempenho escolar, isolamento, deixar de fazer coisas que gostam. Um sintoma de mal-estar que pode passar despercebido para as pessoas que aquilo representa um transtorno mental é irritabilidade. Então, de uma hora para outra, a pessoa começa a ficar muito irritada, muito impaciente. E isso, especialmente para adolescentes e adultos do sexo masculino, isso é um sinal muito importante. Agora, principalmente nesses casos dos mais jovens, quem que eles devem procurar? Porque um adulto acho que é mais simples, né? É mais prático. Se a pessoa souber aquilo que ela está passando ou tiver uma ideia, ela procura um especialista. Agora, e o adolescente? Olha, o adolescente que se sinta um sofrimento a maior parte do tempo, a ponto daquilo impossibilitar as pequenas coisas do dia a dia, dar uma completa falta de prazer nas coisas, o adolescente tem que procurar as pessoas que ele confia, né? Então, deve procurar os pais, né? E os pais provavelmente vão conduzi-lo ao profissional de referência, que pode ser o pediatra, por exemplo, né? Os pediatras, eles estão capacitados para fazer o diagnóstico e conduzir inicialmente o tratamento de transtornos mentais leves, né? Eu estou com um dado aqui que 97% dos casos de suicídio eles estão relacionados com transtornos mentais. É por aí mesmo, né? O suicídio ele é uma consequência grave dos transtornos mentais. Claro que tem muito mais nessa história, além disso, né? Porque a gente sabe que suicídio é algo que está presente em vários transtornos mentais. Então, não é uma coisa totalmente específica de uma doença, mas é uma condição que perpassa vários transtornos mentais. E o mais importante sobre o suicídio é que todas essas condições que levam a esse fim trágico, elas têm tratamento e os tratamentos funcionam. Por isso que a gente diz que cada suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada se o tratamento tivesse sido iniciado precocemente e, mais ainda, mais modernamente, a gente quer que os problemas de saúde nem aconteçam, né? A gente quer atuar em prevenção. E quais formas seriam essas, doutor? Curiosamente, não é nada muito diferente do que o cardiologista ensina. O cérebro e a nossa mente é um sistema muito sensível do corpo e qualquer alteração no funcionamento biológico do corpo afeta, curiosamente, primeiro o cérebro. Então, se você tiver uma rotina de atividade física, se você dormir bem, tiver uma alimentação saudável, com pouca carne vermelha, muito peixe, muita folha, muita verdura, se você tiver ações de reconhecimento emocional que passa por terapia ou mesmo uma reflexão honesta e profunda consigo mesmo, se você tiver uma preocupação com questões que vão além de você mesmo, se você tiver uma que a gente chama de autotranscendência, se preocupar com questões como ações de caridade, tem pessoas que vivenciam isso na arte, na espiritualidade. Então, tudo isso compõe um bem-estar. E existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que pode indicar uma ideia suicida? Olha, existem sim, o risco de suicídio,
ele vai aparecendo ao longo de meses e anos, assim. Então, não é uma questão súbita, né? É ao longo de um desenvolvimento de um transtorno mental que vai por anos. Então, ao longo desse tempo, primeiro vão ter esses sinais de que vai acontecer um transtorno mental, sintomas de depressão, de ansiedade, dependência de drogas. Mas uma das coisas que acontece é que, em determinado momento, a pessoa começa a achar que ela não vale nada, que ela é um peso para as outras pessoas, que as pessoas que ela ama ficariam melhores se ela não estivesse ali. Então, quando começa a aparecer esse tipo de sentimento, o risco de suicídio começa a ficar maior, porque essa é uma distorção, porque, poxa, qualquer que seja o problema de saúde, tem tratamento. Tem tratamento e a pessoa vai melhorar. Mas a pessoa passa a acreditar que nada vai melhorar, com uma completa desesperança diante daquilo e a sensação de que todo mundo que ele ama estaria melhor se ele não estivesse aqui. Então, quando acontece essa virada na cabeça de alguém com problema de saúde mental, o risco de suicídio aumenta bastante. Sobre o Setembro Amarelo, conversamos com o doutor psiquiatra Elson Azevedo. Obrigado pela atenção conosco. Muito obrigado.